Dissesse que a realidade tem uma forma curiosa de brincar de esconde-esconde com você, que todos os dias pequenas pistas são colocadas em seu caminho, tão sutis quanto precisas, como se o próprio universo estivesse lhe guiando por entre sinais secretas. A música que começa a tocar no instante em que você pensa em alguém, o número que insiste em aparecer em lugares inesperados, ou aquele encontro improvável com um desconhecido que, sem querer, traz exatamente a resposta que você procurava. Durante muito tempo, talvez você tenha chamado isso de coincidência, mas lá no fundo, sempre houve a sensação de que havia algo mais acontecendo. E você tinha razão. Esses instantes não são acidentes, são sincronicidades, são padrões escondidos na tapeçaria da realidade, como se o universo tivesse bordado mensagens invisíveis só para você. Civilizações antigas já percebiam isso. Filósofos e místicos estudaram com fascínio essas repetições improváveis. Mas a pressa da vida moderna muitas vezes deixou de lado esse olhar poético. Agora você tem a chance de redescobri-lo. A vida é muito mais do que lógica e previsibilidade. Para além do que pode ser medido ou explicado, existe uma camada sutil que se revela a quem está disposto a observar com delicadeza. É como se a realidade tivesse criado uma linguagem própria, feita de sinais, padrões e encontros improváveis, uma espécie de diálogo silencioso que acontece o tempo todo ao seu redor. Você já percebeu como certos acontecimentos se alinham de maneira tão precisa que parecem coreografados? Ou como uma intuição repentina guia seus passos na direção certa sem que você saiba explicar como? Essas percepções não são meros devaneios, são portas que se abrem para um entendimento mais profundo da vida. É nesse espaço encantado entre o visível e o invisível que as sincronicidades florescem. Elas são convites sutis para enxergar que o universo não é uma máquina fria, mas sim uma trama viva, cheia de mistério, inteligência e poesia. A educação nos mostrou a importância dos fatos, da clareza e da lógica. E isso é essencial. Mas existe também um outro tipo de conhecimento, que nasce quando unimos razão e imaginação, ciência e intuição, mente e coração. As sincronicidades fazem parte desse território fértil. Elas nos lembram que a vida não se reduz a explicações lineares. Há uma dança acontecendo nos bastidores da existência, conectando pessoas, eventos e pensamentos em uma ordem que parece secreta, mas que pouco a pouco se deixa revelar. É como se o universo fosse um grande livro e cada sincronicidade fosse uma página extra, escrita em tinta invisível, esperando que você descubra. A ciência continua investigando essas experiências e cada nova perspectiva só aumenta o fascínio. Afinal, quantas maravilhas já foram invisíveis antes de serem compreendidas? As sincronicidades são como bússolas sutis. Elas não trazem respostas prontas, mas sinais que apontam caminhos, inspirações e confirmações. Quando você começa a reconhecê-las, percebe que a vida conversa com você, não em frases, mas em símbolos, encontros, repetições e gestos inesperados. A partir desse olhar, viver se torna um jogo de descobertas. Cada número que se repete, cada encontro improvável, cada frase ouvida no momento exato pode ser uma chave, uma indicação, um convite para se alinhar com algo maior. No fim, magia pode ser simplesmente perceber que estamos imersos em uma realidade inteligente, criativa e cheia de humor. Uma realidade que não apenas acontece diante de nós, mas que também brinca conosco, oferecendo pistas, sinais e coincidências tão perfeitas que parecem guiadas por uma mão invisível. E quando você aceita esse convite, cada dia se transforma em uma aventura, cada instante pode conter uma revelação e cada sincronicidade passa a ser um lembrete de que a vida não é muito mais do que imaginamos.
Ao longo da história, algumas das mentes mais brilhantes, como Carl Jung, Nikola Tesla e Albert Einstein, perceberam que a realidade guarda muito mais mistérios do que aparenta. Eles intuíram que as sincronicidades, os padrões e as conexões sutis eram pistas de uma verdade mais ampla, janelas para uma inteligência profunda que permeia tudo. Notar isso é um convite para perceber que estamos diante de um campo de descobertas vivas que une ciência, filosofia e espiritualidade numa dança encantadora. Quando você começa a perceber as sincronicidades, é como se uma cortina se abrisse e você visse que está inserido numa rede muito maior do que a sua mente poderia imaginar. Se esses fenômenos não são aleatórios, o que eles são? De onde vêm e por que parecem se intensificar à medida que os percebemos? Pense em quantas vezes você viveu um momento tão preciso, tão perfeitamente sincronizado que parecia impossível ser mero acaso. Você pensa em alguém que não fala em anos e essa pessoa liga, ou abre um livro numa página aleatória e encontra a exata resposta que buscava. Ou ainda, percebe números repetidos, 222, 333, surgindo em diferentes lugares como se fossem setas brilhantes indicando que você está no caminho certo. Essas experiências não são simples coincidências, são mensagens sutis, como se a própria vida tivesse um jeito secreto de conversar com você. Quanto mais atenção você dá a esses sinais, mais eles se multiplicam, como se o universo tivesse animado em mostrar seu lado lúdico e misterioso. O grande segredo é que as sincronicidades são pontes entre o visível e o invisível, entre o que sentimos e o que pensamos, entre o que planejamos e o que o universo nos reserva. Cada pensamento, emoção ou intenção é como uma frequência lançada ao espaço e as sincronicidades são as respostas dessa grande teia cósmica. Carl Jung cunhou o termo sincronicidade justamente para dar nome a essas coincidências significativas que desafiam a lógica linear. Ele percebeu que não eram aleatórias, mas expressões de uma ordem oculta que dá forma ao tecido da realidade. Essa ordem é celebrada há séculos pelas tradições espirituais. Alguns a chamam de karma, outros de tempo divino, e até mesmo a física moderna sugere algo semelhante com a noção de não localidade, a ideia de que tudo está interligado além do espaço e do tempo. Observar as sincronicidades é descobrir que a realidade não é uma máquina fria, mas sim um organismo vivo, vibrante e cheio de poesias, sempre pronta a entregar sinais para aqueles que estão atentos, curiosos e dispostos a brincar com os seus mistérios. Perceber essas pistas é apenas o começo. O passo seguinte é aprender a interagir com elas. Cada sincronicidade é como um farol, sugerindo direções, ideias ou decisões que podem harmonizar sua vida com o fluxo do universo. Ao prestar atenção e seguir essas indicações, você começa a experimentar um diálogo silencioso com a realidade, onde as suas escolhas se entrelaçam com os padrões sutis do mundo. Com o tempo, isso se torna um jogo de descoberta diária. Um olhar atento percebe sinais nos detalhes mais simples, uma conversa que traz insight, um encontro inesperado que abre possibilidades, uma repetição de símbolos que desperta a intuição. A vida passa a se revelar como um grande mapa, cheio de pistas e enigmas, e cada sincronicidade se transforma em uma oportunidade de aprendizado, crescimento e encantamento. O mais fascinante é que essa interação não exige fórmulas complexas. Basta atenção, curiosidade e disposição para se maravilhar. Quanto mais você observa, mais a realidade responde. Cada sinal é um convite para explorar novas perspectivas, perceber conexões invisíveis e se alinhar com a inteligência que pulsa por trás de tudo. No fim, viver atento às sincronicidades é como brincar com o universo vivo. Ele se mostra curioso, generoso e cheio de surpresas. Cada instante pode se tornar mágico, cada encontro pode abrir portas inesperadas e cada padrão que você reconhece é uma lembrança de que estamos
todos conectados, participando de uma dança maior, infinita e encantadora. E assim a aventura continua, sempre convidando você a descobrir, explorar e se maravilhar com os mistérios que a realidade nos oferece, um sinal de cada vez. A próxima pergunta é: se as sincronicidades não são aleatórias, então elas